13 razões porque eu creio na visão pré-tribulacionista. Você sabia que na visão pós-tribulacionista os cristãos não irão para o céu? Como estará o mundo nos últimos dias? Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, sou teólogo. Esse é mais um vídeo escatológico muito relevante e muito interessante. Vou falar aqui de 13 razões porque eu, pastor Joel, creio na visão pré-tribulacionista. Fique comigo até o final, não pule nenhuma parte desse vídeo. Então, a primeira razão pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, na visão pós-tribulacionista, a igreja vai até as nuvens e volta com Cristo para a terra. Ou seja, eles creem nesse vai e volta, nesse sobe e desce. Eu até ouvi algumas pessoas fazendo um comentário dizendo que os pós-tribulacionistas acreditam no arrebatamento ioiô, né? Que é sobe e desce sem um propósito específico. Ou seja, eles não acreditam no arrebatamento em duas fases, mas eles creem no arrebatamento em uma vez só. Ou seja, eles dizem que Cristo ele arrebata a igreja e ao mesmo tempo ele volta. E assim já dá então início aqui o reino milenar. Ou seja, na visão pós-tribulacionista, a igreja ela não vai até o céu, mas ela vai até as nuvens e volta para a terra. E aqui nós vemos então uma contradição bíblica, pois no livro do Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, Jesus ele promete à sua igreja: creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos ou muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu vos teria dito: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus está dizendo que ele nos levaria para a casa do Pai. Onde está a casa do Pai? Nos céus. Jesus, ensinando a sua igreja a orar, ele disse: quando orai, vocês vão dizer assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, Jesus está dizendo que ele nos levaria para a casa do Pai, e a casa do Pai ela está no céu. Apocalipse 7, versículo 13 e 14, dizem que estes santos que vêm da grande tribulação é a igreja que está no céu. E aqui eles afirmam que é a igreja que está no céu. Porém, aqui tem uma contradição entre os próprios pós-tribulacionistas, pois eles dizem que a igreja não vai para o céu. Ou seja, aqui há uma contradição na própria visão deles. Pergunta que eu faço para eles é: qual é o momento então que a igreja ela vai para o céu? Se na visão pós-tribulacionista a igreja não vai para o céu. Somente na visão pré-tribulacionista é que a igreja ela vai até o céu, cumprindo então João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E Apocalipse 19, então, Jesus Cristo ele volta agora no final da grande tribulação com a sua igreja glorificada. E em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, nós entendemos que aqueles que vêm no período da grande tribulação são aqueles que durante a grande tribulação eles se converteram a Cristo. Está falando de judeus, de gentios, de cristãos, talvez estavam afastados. É por esse motivo que a visão pré-tribulacionista ela se encaixa perfeitamente com a Bíblia. É a única visão ou escola bíblica onde Cristo arrebata a sua igreja e leva para a casa do Pai, que está no céu. Se cumprindo então João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Então nós entendemos que a Bíblia ela é pré-tribulacionista. Segunda razão pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Lembrando que são 13 as razões pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós estamos aqui para defender a visão pré-tribulacionista. Jesus Cristo ele disse: vigiem e orem para que vocês possam escapar de tudo aquilo que está para acontecer. E no contexto está falando da grande tribulação. Livro de Lucas capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo aquilo que está para acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Nós entendemos que Deus não nos escolheu para o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Pois Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo aqui então, Jesus Cristo ele falou o seguinte: vigiem e orem, para que vocês possam escapar da grande tribulação, que está para vir em todo o mundo. Ou seja, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, ou juízo, mas para nos salvar. Terceira razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. Muitos pós-tribulacionistas dizem que a igreja ela sempre sofreu lutas e perseguições. Isso é bem verdade. A igreja sempre sofreu por lutas e perseguições e continuará sofrendo até a vinda do Senhor. Porém,
quando a Bíblia fala de grande tribulação, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver que Deus vai sempre fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Deus faz sempre diferença entre o fiel e o infiel. Todas as vezes que Deus derramou juízo sobre os ímpios, Deus primeiramente livra os justos. A Bíblia vai dizer que Deus livrou a Noé e a sua família e logo após derramou então a sua ira, o seu juízo sobre todo mundo. Deus primeiramente livrou a Ló e a sua família e somente então é que Deus agora derrama o seu juízo, a sua ira sobre as cidades impenitentes. No livro de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, assim diz a palavra do Senhor: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter sobre castigos injustos para o dia do juízo. Ou seja, aqui está muito claro que Deus ele livra os piedosos, os santos, aqueles que servem a Deus das provações. E agora os injustos, ímpios, pecadores, a Bíblia diz que Deus mantém eles sobre castigo e sobre a ira de Deus. A grande tribulação é um período de ira e de juízos de Deus, e não simplesmente de lutas e de provações como nós podemos passar no dia a dia. Mas a Bíblia vai fazer questão de falar que será um momento, será uma provação como nunca houve e nunca haverá. Porém, a Bíblia diz que os justos Deus sabe livrar desse momento de ira, de provação que há de vir sobre o mundo, sobre os moradores da terra. Quarta razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. Deus vai precisar de 2 testemunhas para pregar o evangelho do reino no período da grande tribulação. Isso significa que não haverá ninguém aqui para pregar a palavra. Até porque nesse período a igreja já foi arrebatada da terra. Até porque se a igreja estivesse aqui, ela mesma pregaria. É por isso que então haverá necessidade no período da grande tribulação de Deus levantar então 2 testemunhas para que elas possam pregar o evangelho do reino. E é por esse motivo que eu creio que a igreja então não passará pela grande tribulação. Quinta razão pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, e nós defendemos então a visão pré-tribulacionista. Como estará o mundo nos últimos dias, pastor Joel? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 até o 4 e também o versículo 6. Diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, falando onde está a promessa da sua vinda. Até porque tudo está como desde o princípio. Ou seja, nos últimos dias, a Bíblia, ela de forma enfática vai dizer que as pessoas vão começar a escarnecer dizendo onde está a promessa da vinda do Senhor, porque tudo está como desde o princípio. Em poucas palavras, as pessoas vão estar vivendo normalmente e eles vão ficar então agora nos criticando, vão ficar nos escarnecendo, dizendo onde está a promessa da vinda do Senhor. Então fala de um tempo de normalidade e as pessoas vão deixar de acreditar na vinda do Senhor Jesus. E na visão pós-tribulacionista eles acreditam que quando chegar os últimos dias, as pessoas elas vão estar aqui debaixo de grandes lutas, perseguições, e isso vai ser algo visível, que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. Sexta razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. A Bíblia diz que os últimos dias será como nos dias de Noé. Mateus 24, versículo 37 e 38. Assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e destruindo assim então o mundo. Ou seja, estava tudo normal nos últimos dias. Porém, a Bíblia vai dizer que de repente uma porta vai se fechar e Deus de forma rápida irá derramar a ira dele na terra. Nós sabemos que Noé é um símbolo da igreja. Aqui nós podemos ver que Deus primeiramente coloca Noé e a sua família dentro da arca e assim livrando eles do dilúvio. Um dilúvio universal que veio sobre toda a terra. Sétima razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias será como nos dias de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 29. No sermão profético de Jesus agora está sendo contado por Lucas. Como foi nos dias de Ló? Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade juntamente com a sua família, desceu fogo e enxofre do céu, destruindo a todos. Interessante que, primeiramente, Deus livra Ló e a sua família e é somente então que a ira de Deus
ela vem derramada sobre a terra, vem derramada sobre as cidades. Nós sabemos que Ló e a sua família é um símbolo da igreja. Deus primeiramente tira Ló e a sua família do local de destruição e somente então que Deus derrama a sua ira através da chuva de fogo e enxofre no povo rebelde. Oitava razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. A Bíblia vai dizer que no livro de Apocalipse, revela que na grande tribulação haverá alguns eventos específicos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Como dizem os pós-tribulacionistas, a igreja passará pela grande tribulação. Porém, como nós podemos ver nos demais textos que nós lemos até esse presente momento, vocês puderam perceber que nos últimos dias todos estarão vivendo normalmente. Eles vão comprar, eles vão vender, eles vão construir, eles vão casar, vão se dar em casamento, eles vão edificar casas. Eu não vou ver ali 7 selos, eu não vou ver 7 trombetas e não vou ver 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Muito pelo contrário, eu vejo ali pessoas vivendo normalmente. Assim serão os últimos dias. Pessoas estarão vivendo normalmente quando, de repente, a igreja ela é arrebatada e Deus agora começa a tratar com a humanidade. Assim será a vinda do Senhor antes da grande tribulação. Primeiramente, Deus, então, através do arrebatamento, livra a sua igreja e logo após a ira do Cordeiro será derramada sobre as nações da terra. Mas a Bíblia vai dizer de forma categórica que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação através do sacrifício de Jesus. Nona razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. E é aqui que eu vejo que muitos cristãos erram no momento de interpretar as profecias e a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar 3 povos proféticos: judeus, gentios e igreja. Naturalmente que eu vou dar para você aqui somente um texto onde fala sobre esse assunto, mas eu gostaria de convidar você que tem desejo de descobrir com mais profundidade com respeito a esses 3 povos. Basta que você vá até a playlist aqui de escatologia e você vai encontrar muitos conteúdos onde eu falo de forma específica com respeito a esses 3 povos. Livro de 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 32. Aqui nós vamos encontrar 3 povos distintos: judeus, gentios e a igreja de Deus. Ou seja, o arrebatamento é para a igreja. E a grande tribulação, ela é sempre para judeus, Israel e os gentios, aqueles que negaram a Cristo. A igreja recebeu a Jesus. Israel e os gentios o rejeitaram. Existe um plano de Deus para Israel e gentios. E existe um plano de Deus para a sua igreja. Então é muito importante nós fazermos essas distinções para nós podemos então ter uma perfeita compreensão da palavra de Deus. 10ª razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista, porque Deus não nos destinou para a ira e nem para o castigo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que nos salva ou que nos livra do castigo divino que está por vir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Eles contam também como vocês estão esperando Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus o ressuscitou, que ele volte do céu. Esse Jesus que nos livra do castigo, da ira divina que está por vir. Repito, esse Jesus que nos salva do castigo ou ira que está por vir. Claramente aqui nós podemos entender que Jesus nos livra da grande ira que está por vir. A grande tribulação é um período de ira e de juízo divino. Se a igreja estivesse aqui, a igreja sofreria o castigo da sua ira. Porém, a Bíblia diz que Deus não nos destinou para sofrermos o castigo da sua ira. Esse Jesus que nos salva do castigo ou ira divina que está por vir. Portanto, a igreja não pode estar aqui no período da ira divina, quando esta ira divina será derramada sobre a terra. Dizem que sempre houve lutas, perseguições e tribulações. É bem verdade que lutas, tribulações
muitas das vezes nos fazem crescer, nos dão experiências. Porém, quando Deus executa os seus juízos, Deus primeiramente sempre livra o justo. Então não confunda provações com juízos ou com a ira de Deus. Sempre houve tribulações como provações, mas não como juízo ou ira. Isso é bem diferente. Ou seja, no livro de Apocalipse nós vamos encontrar 7 selos de juízo ou de ira de Deus. 7 trombetas de juízo e de ira de Deus. Nós vamos encontrar 7 taças da ira de Deus. Ou seja, são juízos e ira de Deus. E esses castigos e iras de Deus que serão derramados sobre os moradores da terra. Aqui, naturalmente, a igreja já não estará mais aqui, mas somente os ímpios, os judeus e os gentios, aqueles que negaram a Cristo. Por esse motivo, nós cremos na visão pré-tribulacionista, pois o Senhor nos livrou da ira que está por vir. 11ª razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. O anticristo não se manifesta até que o que o impede seja tirado. Quem é que detém o anticristo, pastor Joel? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, porque o ministério da justiça opera. Somente há um que o impede, ou que resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Interessante que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Ou seja, quem está detendo as portas do inferno hoje? A igreja. Jesus falou isso. Quem expulsa os demônios hoje? A igreja. Quem impede a manifestação do anticristo? A igreja no poder do Espírito Santo. Importa que primeiro seja tirado. Quem? A igreja. Não é o diabo que impede o anticristo. Muito pelo contrário, o diabo está a favor do anticristo. Quem está impedindo a manifestação do anticristo é a igreja no poder do Espírito Santo. Somente quando a igreja for tirada é que o anticristo se manifestará. Quando é que a igreja será tirada, pastor Joel? No arrebatamento. É somente após o arrebatamento da igreja que o anticristo se manifestará. E por esse motivo a igreja não passará pela grande tribulação. 12ª razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação, e eu defendo a visão pré-tribulacionista. A igreja ela é arrebatada de forma invisível. Jesus virá até as nuvens, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Seremos arrebatados com ele entre nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim Jesus Cristo foi oferecido uma vez só, em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando nele. Interessante que esse texto está falando que ele não vai vir para todos, mas ele vai vir para aqueles que estão esperando nele. Ou seja, é algo invisível e é somente para aqueles que esperam por Cristo. Jesus não aparecerá a todos, aparecerá somente para aqueles que estão esperando nele. Agora, a segunda vinda de Cristo será de forma visível, porque a segunda vinda de Cristo ela se dará em 2 fases. A primeira de forma invisível e a segunda de forma visível. A Bíblia fala que todo olho o verá. Isso acontecerá no livro de Apocalipse, capítulo 19, aonde Jesus Cristo volta com Cristo glorificada. A Bíblia diz que quando Jesus volta com a sua igreja, agora glorificada, Jesus Cristo colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras. Isso está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. E cumprindo também aqui Apocalipse, capítulo 19. E esse momento onde Jesus coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras é no final da grande tribulação. A Bíblia diz que a igreja volta com Cristo no final da grande tribulação. Jesus Cristo, ele então agora destrói o anticristo e estabelece aqui na terra o seu reino milenar. 13ª razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova todos os moradores da terra. Interessante aqui que a expressão usada é da hora e não na hora. Ou seja, está muito claro que existe um tempo específico para a grande provação, e Deus irá livrar a igreja a todos aqueles que obedecerem, a todos aqueles que guardarem a sua palavra, se submeterem à sua palavra, que Deus iria guardar, iria preservar desse momento de grande aflição que haveria de vir sobre
todos os moradores da terra, sobre todo mundo. E Jesus vai dizer, eu os guardarei da hora. Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação porque a igreja está em obediência à palavra de Deus. Então o Senhor irá nos livrar da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. No livro de Gênesis capítulo 18, Abraão fala com Deus e Deus vai falar a Abraão. E em um determinado momento, Deus vai falar, se houver 10 justos na cidade, eu não vou destruir as cidades por amor aos 10 justos. E a Bíblia vai dizer, mas Deus livrou a Ló, tirando ele do local de destruição, condenando os ímpios. E Deus livrou a Noé, o justo Noé, derramando então a sua ira, o seu juízo sobre os moradores da terra. E para você que chegou até aqui, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, quero convidar você para deixar aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo, também o seu like, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus irmãos. Também vou indicar para você aqui 2 vídeos muito relevantes, relacionados sempre ao tema de escatologia. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo rápido e objetivo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.